Olá, pessoal. Hoje a gente vai estudar aqui um experimento onde a gente vai poder determinar a carga do elétron usando a eletrólise. Bom, inicialmente fazendo aqui um apanhado histórico para situar o contexto do experimento. Em 1800, né, Alessandro Volta ele construiu a primeira pilha, né, usando eletrodos de prata e zinco. Então, essa foi então a primeira pilha que foi construída, que anteriormente a isso era sempre usado sistemas eletrostáticos, né? Ou seja, você tinha que fazer um carregamento eletrostático para gerar eletricidade. E ainda em 1800, um pouco depois, esses dois cientistas observaram a decomposição da água por meio de uma corrente elétrica. Ou seja, né, você colocava a pilha, né, com eletrodos ligados na água, e em cada polo, né, você via a formação dos gases. No caso, né, o oxigênio aparecia num polo e o hidrogênio no outro polo. E um pouco depois, em 1813, o Faraday começa a se dedicar a esses problemas e ele efetuou as primeiras medidas, né, de cargas elétricas, né, em átomos, avaliando a eletrólise em líquidos. Basicamente, os resultados mostravam que as forças que atuavam nos átomos, né, tinham natureza elétrica. E, por fim, então, levaram aí as leis da eletrólise, propostas pelo Faraday. Bom, então, vamos aqui fazer um esboço do que seria a eletrólise, né? Então, você tem um líquido, no caso, pode ser um líquido condutor de eletricidade. Vamos pegar aqui um caso mais simples, que é o caso dos eletrodos aqui, os dois eletrodos, numa solução aquosa, onde a gente coloca, por exemplo, a NaCl, sal de cozinha, né? Ou seja, esses eletrodos a gente pode ligar, então, numa bateria. Ligando dessa forma, nós vamos ter aqui, então, o polo positivo nesse lado, e aqui vamos ter o polo negativo. Bom, como o sal vai estar dissolvido, né, na água, então aqui, por conta do potencial, o cloro vai se deslocar aqui, né, para o anodo. Esse aqui é o anodo. E nesse lado aqui nós temos o cátodo. Então, nós vamos ter aqui o deslocamento dos íons Na para a placa aqui negativamente carregada. Bom, depois de um tempo, vamos supor que essa experiência é conduzida durante um intervalo de tempo, no qual fica circulando aqui uma determinada corrente, né? No tempo T0, vamos colocar aqui, por exemplo, antes do experimento ou imediatamente no começo, né? Vamos colocar antes, não, seja, no tempo igual a zero, ou seja, no início do experimento, nós temos aqui, ou antes de começar a eletrólise, efetivamente, né? Nós temos aqui os íons Na, e nós temos aqui o eletrodo. Esse eletrodo aqui, então, ele tem uma massa que a gente vai chamar aqui de M1. E aqui, né, tem elétrons, né, no circuito, que, numa situação posterior, um T igual a um T qualquer, ou seja, um tempo depois, né, nós vamos ter aqui o eletrodo, onde esse Na da solução, ele chegou até o eletrodo, então ele capturou, né, ele pegou o elétron, e aí ele fica agregado aqui, né? Então o sódio neutro vai ficar aqui ligado quimicamente ao eletrodo. Então essa transferência, né, de elétrons, né, para os íons e posterior agregação, né, dos átomos DNA aqui no eletrodo, né, vai resultar então numa situação posterior onde a gente
pode verificar a formação aqui de uma crosta no eletrodo. Então, nesse caso aqui, esse eletrodo, tirando ele da solução, né, secando ele adequadamente, pode ser verificado que ele tem uma massa diferente, uma massa 2. Em geral, é maior do que a massa 1. Então, aqui, a gente já vai poder, então, identificar aqui que tem uma massa, um ΔM, né? Vou chamar aqui de M2 menos M1, ou seja, o eletrodo ganhou uma certa massa. Bom, estudando experimentos, né, desse formato, o Faraday propôs as duas leis da eletrólise. Então, a primeira dela estabelece que a passagem de uma determinada carga, que é chamada em Faraday, que é equivalente aqui, né, a 96.500 coulombs, quando essa carga passa, né, em uma solução condutora de íons monovalentes, ela separa exatamente 1 mol de íons. Só que quando uma solução de íons divalentes está presente, então é necessário o dobro de carga para decompor, para separar, né, o mesmo 1 mol de substância. Ou seja, quando tem íons divalentes, então é necessário o dobro de carga. Bom, a gente sabe também que 1 mol equivale a um número de Avogadro de íons, né? E também é natural, é razoável a gente assumir que todos os íons, né, de uma determinada solução, se ela é composta dos mesmos íons, né, todos esses íons têm a mesma carga. Então, pode ser escrita desse formato aqui, né? Então, a primeira lei aqui, que é a carga, né, um Faraday vai ser igual, então, ao número de Avogadro, vezes a carga do elétron. Então, aqui já assumindo que todos os íons têm a mesma carga. Porém, quando tem aqui uma questão de uma solução divalente, nós temos aqui o dobro da carga, 2F. Ou seja, aqui a lei é dependente, então, da valência, né, dos íons em questão. Então, voltando ao caso de uma solução condutora, nós temos aqui dois eletrodos ligados numa bateria, ou seja, aqui nós temos o catodo e aqui o anodo. Nesse caso, quando nós temos uma determinada carga Q, que a carga é a corrente vezes o tempo, ou seja, nós podemos manter uma determinada corrente constante nesse sistema em um determinado tempo. Então, se nós multiplicarmos essa corrente pelo tempo, a gente vai ter a carga total em coulombs que circulou nesse circuito. Só que isso também é igual ao número de elétrons que circulou no sistema vezes a carga do elétron. Só que o número de elétrons que circulou no circuito, ele também pode ser escrito aqui como sendo igual ao número de átomos depositados no eletrodo. E aqui, se nós temos, por exemplo, aqui íons Na, esses íons Na, ao chegarem no eletrodo, eles vai circular um elétron e ele vai ter um átomo neutro agregado ao eletrodo. Então, o número de elétrons é igual ao número de átomos depositados para soluções, né, aqui no caso, soluções monovalentes. No caso de íons divalentes, nós vamos ter um fator 2 aqui, que é justamente se a gente escrever aqui no caso do Na, que é monovalente, nós podemos ter aqui o íon Na, né? Então ele tem valência, tem valência 1. No caso, por exemplo, do íon Ca, tem valência 2.
A valência dele é igual a 2. Então, aqui, quando a gente relaciona o número de elétrons que circulou com o número de átomos depositados, é razoável aqui, então, que nós colocamos aqui multiplique o número de átomos que depositaram pela valência do íon em questão, para então dar conta, né, desse fator 2. Então, voltando para a equação de cima, substituindo, nós vamos ter, então, a carga total circulante é igual a corrente vezes o tempo. Isso aqui, então, é igual ao número de átomos depositados no eletrodo vezes a valência do íon em questão e vezes a carga do elétron. Perfeito. Vamos chamar aqui, então, aqui a nossa primeira equação. Bom, mas, entretanto, nós sabemos que 1 mol de uma determinada substância, isso aqui é igual ao número de Avogadro de átomos, ou de íons. Então, isso aqui é igual a 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Isso aqui, então, é igual a um número de Avogadro de íons. Isso aqui está para a massa atômica do determinado elemento. Só que para um determinado número de átomos depositados, nós vamos ter aqui uma determinada variação de massa no eletrodo. Ou seja, então isso aqui a gente tem a variação de massa do eletrodo expressa em gramas, e aqui para 1 mol de substância, né, nós temos aqui a massa atômica expressa em gramas por mol. Nós vamos poder aqui multiplicar, né, e determinar aqui, então, o número de átomos depositados, ele é igual à variação de massa no eletrodo vezes o número de Avogadro dividido pela massa atômica do elemento em questão. Então, vai ter aqui uma segunda equação. Já tínhamos uma primeira, agora temos uma segunda. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos substituir aqui a equação 2 na equação 1. Então, voltando aqui, pegando a carga total que circulou no sistema, a corrente vezes o tempo, igual ao número de átomos depositados vezes a valência do íon em questão vezes a carga do elétron. Só que, então, o número de átomos depositados, agora nós vamos substituir essa expressão. Então, isso aqui, a carga igual a I, vai ser igual, então, a variação de massa do eletrodo vezes o número de Avogadro dividido pela massa atômica do elemento, vezes aqui a valência do íon, vezes a carga do elétron. Perfeito. Bom, e daqui nós podemos, então, isolar a carga do elétron. Vai ser, então, igual a IT, que é a carga total, vezes a massa atômica, dividido pela variação de massa no eletrodo, vezes o número de Avogadro, vezes a valência do íon em questão. Então, aqui nós chegamos numa expressão onde é possível, então, através de um experimento de eletrólise, desde que a gente meça, né, a carga total
ou seja, pode medir a corrente que circulou num determinado tempo, sabendo a composição, né, a solução aquosa que é composta eventualmente numa solução salina, nós temos a massa atômica do íon, também temos a variação de massa do eletrodo, que a gente pode pesar o eletrodo antes e depois do experimento, o número de Avogadro é conhecido e a valência do íon em questão, desde que a gente conheça o íon, né, também é conhecida. Então é possível aqui aferir a carga do elétron através desse experimento. Então a parte essencial do experimento de hoje é resumida aqui pela frase desse cientista que diz que cada ligação química rompida em um eletrólito, ou seja, uma solução condutora, ela sempre exige que a mesma quantidade de eletricidade passe pela solução. Bom, dado que, enfim, para que uma ligação química seja rompida, ou seja, tem um elemento, uma quantidade de carga específica aqui envolvida. Ou seja, para esse elemento de carga, então, lá em 1874, foi proposto então que essa quantidade de carga fundamental recebesse o nome do elétron. É claro que aqui era tratado como carga, ou seja, não se entendia ainda o elétron como partícula. O elétron foi proposto, né, como partícula fundamental mais tarde. Aqui, necessariamente, deu seu nome elétron para essa quantidade de carga fundamental. Bom, então vamos aqui entrar em alguns detalhes mais, né, sobre a eletrólise. Nesse exemplo, que eu espero que fique claro, então, como que a gente calcularia, né, a carga do elétron. No caso aqui, um exemplo da eletrólise de uma solução aquosa, né, de cloreto de sódio. Então, nós temos aqui no processo de eletrólise, né, temos aqui o cátodo, e aqui o ânodo, né, conectados em uma bateria. E aqui temos a solução aquosa de NaCl. Então, se essa bateria circula uma determinada corrente constante no intervalo de tempo t, isso aqui então é igual a uma carga total Q que circulou no circuito. Nesse caso desse problema em questão, essa carga aqui é igual a 96.500 coulombs. Bom, olhando só o cátodo, então aqui no começo do experimento, ele estava aqui, né, e tinha uma determinada massa, chama aqui de μ1. Já no fim do experimento, ele agregou, né, íons da solução, formando aqui uma crosta no eletrodo. Ele tem uma determinada massa M2. Então isso leva aqui a uma diferença, uma variação de massa de 23 gramas. Ou seja, o eletrodo agregou 23 gramas de massa neste processo de eletrólise. Bom, usando então a equação que a gente acabou de deduzir, a carga do elétron então é IT, que é a carga total, né, vezes a massa atômica do elemento, dividido pela variação de massa do eletrodo, número de Avogadro e a valência do íon, nós vamos poder então obter a carga do elétron. No caso de uma solução de NaCl, para os íons Na que agregaram no cátodo, nós temos aqui massa atômica, né, do Na, ela é igual a 22
0,990 unidades, aqui também é igual a 22,990 gramas por mol. Ou seja, um mol, ou seja, um número de Avogadro DNA, ele tem 22,99 gramas. A valência do Na, como nós já tínhamos visto, né, é igual a 1. Então, substituindo aqui, vai ter aqui que a carga do elétron é IT, que é a carga total, então é 96.500 coulombs, vezes a massa atômica em unidades de grama por mol, esse então 22,99 gramas por mol, dividido pela variação de massa do eletrodo, então aqui é 23 gramas, né? E aqui então o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23 átomos, né? Cada mol tem 10 na 23 átomos, vezes a valência, que então é 1. Fazendo a conta aqui, a gente vai chegar aqui num valor muito próximo, né, de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, que é a carga do elétron. Bom, então, pessoal, aqui fica claro que o elétron ele tem uma carga, né, muito bem definida, que é possível medir num experimento aqui relativamente fácil, né, de ser montado. Experimentalmente, no caso do eletrodo, é importante sempre limpar ele muito bem, passar inclusive um pouco de álcool no eletrodo, que depois ele vai evaporar e vai eliminar a gordura, ou seja, um eletrodo extremamente limpo. E depois, para tirar o eletrodo, inclusive, porque a medida de massa pode ser bem sensível, né? Você pode tirar ele com uma pinça, e é importante que ele vai estar molhado, mas aí é importante secar ele. Só que se secar com papel ou com uma flanela, em geral vai depositar poeira sobre o eletrodo e isso pode interferir na medida. Então é interessante deixar o eletrodo secar ou, por exemplo, secar ele por aquecimento. Você seca, por exemplo, com um secador de cabelo ou por um aquecimento para que aquela água evapore, de modo que não tenha nenhuma agregação de massa posterior, né, ao experimento. Feito isso, dá para medir a diferença de massa numa balança de precisão. A gente pode chegar aqui numa carga do elétron, que em geral, mesmo no experimento aí que fique circulando cerca de 1 ampere ou 300 miliamperes, entre 300 miliamperes e 1 ampere, durante cerca de meia hora, a gente já consegue verificar a carga do elétron aqui com grande precisão. Bom, então, é isso aí por hoje, pessoal. Um abraço.